Você que é cristão provavelmente viu essa imagem aqui, deve ter ficado revoltado, mas eu quero te mostrar quanto isso é mais sério do que a gente imagina e o quanto isso tem tudo a ver com o Apocalipse, com o Anticristo, com a marca da besta e com a besta. Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, isso daqui aconteceu ontem na abertura dos Jogos Olímpicos e fizeram basicamente uma paródia da Santa Ceia. No lugar de Jesus e seus discípulos, eles colocaram transexuais. Pra piorar, se você aproximar bem essa imagem, você vai ver que tem uma criança ali também. E apesar de muita gente estar falando sobre deboche, sobre escárnio, eu acredito que a intenção era muito mais do que isso. Eles estão tentando aqui passar uma mensagem de que esse é o verdadeiro Jesus. O Jesus que aceita todos. O Jesus do amor, que aceita você como você é. E não se importa com o seu pecado e com as suas práticas. O engraçado é que eles falam tão mal do cristianismo, mas eles ainda querem moldar Jesus a esse tipo de pensamento. Agora eu quero te explicar um pouquinho de escatologia e de Apocalipse. Lá em Apocalipse 13 vai falar sobre uma besta. E resumidamente, eu preciso que você entenda uma coisa. A besta é uma figura para o governo do fim dos tempos. Mas não é o governo X ou Y do Brasil ou do partido, mas uma forma de governo que vai governar todo mundo. Esse é o tal governo do anticristo. Inclusive, esse tipo de governo vai perseguir os cristãos. Tá lá em Apocalipse 13, 7. E sabe o que é doido? Lá em Apocalipse 13 também fala que todos serão obrigados a adorar esse tipo de sistema, a imagem da besta. E todos que adorarem receberão uma marca na testa e na mão. E aqui é onde o povo se perde pensando que vai ser um chip que as pessoas vão colocar de maneira escondida na gente, que a gente vai pensar, nossa, nem percebi que eu fui marcado com a marca da besta. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando que essa marca será totalmente ligada à idolatria. Ou seja, não tem como você receber essa marca sem você querer. E aqui João está fazendo claramente uma referência a Deuteronômio capítulo 6, onde diz que a lei de Deus deveria estar na testa e na mão. E é claro que isso não era literal. Isso representava que a lei de Deus deveria estar na forma de pensar e na forma de agir. Ou seja, essa marca, tecnicamente, está muito mais ligada a uma maneira de pensar e uma maneira de agir. Ah, Mateus, mas que maneira de pensar e que maneira de agir que é essa? Lá no final do capítulo, ele vai falar que o número da besta é 666. O número 6 na Bíblia, ele geralmente faz referência ao homem. Foi o dia que o homem foi criado, mas quando eu digo o homem, não é apenas o homem em si, mas sim as suas vontades, os seus desejos. Esse número ser repetido 3 vezes é quase como se ele estivesse falando. A besta vai representar a vontade total do homem, os desejos do homem. Então essa ideologia vai pregar que o prazer deve estar em primeiro lugar. E aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho vontade deve ser prioridade. Não importa o que a Bíblia diz. Se a Bíblia está falando algo contra as minhas vontades, é porque ela está errada. Entende o que eu estou falando? O anticristo, a besta, eles não vão pregar coisas horríveis. Ele não vai vir querendo escravizar as pessoas e obrigando elas a fazer coisas horríveis. Mas ele vai vir falando sobre o falso amor. O quanto nós devemos nos aceitar do jeito que nós somos. O pecado do jeito que ele é. Se eu quero trair minha esposa, ninguém pode falar nada contra isso porque é a minha vontade. Se eu quero consumir pornografia, ninguém pode falar nada porque essa é a minha vontade. Tá entendendo o que eu tô falando? Por fim, sabe por que a Bíblia fala que as pessoas que não aceitarem essa ideologia ou essa marca, elas não vão poder comprar e nem vender? Justamente porque aqueles que não aceitarem esse tipo de pensamento serão marginalizados e até chamados de criminosos. Inclusive, eu não duvido nada que esse vídeo aqui ele corre o risco de ser apagado. Porque hoje nós não podemos mais defender a nossa fé livremente, porque isso já está sendo considerado um crime. Então, cristão, se prepara, nós estamos chegando perto da grande tribulação. E a grande tribulação se dará através da perseguição dos cristãos. Mas não do cristão que fala que nós devemos aceitar todo mundo. O cristão que entende que a palavra de Deus deve dirigir e conduzir a nossa vida.